Minha live sobre o assunto ficou travando, então queria expressar neste vídeo. Will Wallace escreveu Refutando a Predestinação de Calvino e William Branham. A doutrina da predestinação não é de Calvino e William Branham. É de Éfesos, capítulo 1, verso 3 a seguir. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filho de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Éfesos 1:11. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito de sua vontade. Romanos 8, verso 29 e 30. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Então eles dizem que essa doutrina é de William Branham e de Calvino, que é para as pessoas ficarem com medo de crer nela. Eles associam a palavra predestinação com Calvino e William Branham. Quando a pessoa escuta a palavra predestinação, ela já diz, é falsa doutrina. E nem vai verificar na Bíblia, porque eles associaram a palavra predestinação com Calvino e William Branham e disseram que esses homens eram falsos. E então, quando fala predestinação, a pessoa pensa em William Branham e Calvino. É a velha jogada da serpente do Éden. Agora ele coloca 1 Timóteo 2, verso 4. Escrito pelo mesmo Paulo que acabamos de ler em Éfesos capítulo 1 e Romanos 8, a partir do verso 29, sobre predestinação. Ele coloca um versículo do mesmo Paulo tentando combater o que o próprio Paulo escreveu. Ele quer que o próprio Paulo combata o que ele mesmo escreveu. Só porque aqui Paulo diz, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Agora, nesse versículo, Paulo está dizendo que não existe predestinação? Não. Neste versículo, Paulo está dizendo que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus deseja até que Satanás seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Mas Satanás vai ser salvo e vai chegar ao pleno conhecimento da verdade? 2 Pedro 3, verso 9. Não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Lógico, esses versículos não estão nenhum deles dizendo que não existe predestinação. Senão Paulo ia ter que arrancar a página de Éfesos 1 e Romanos capítulo 8, verso 30. Deus quer que todos os homens venham ao arrependimento. Você acha que quando Lúcifer se levantou contra Deus, ele começou a fazer pregações para os anjos, para conquistá-los e colocar contra Deus? Você acha que Deus não foi com ele, conversou com ele para ele parar com isso, deixar disso? Você acha que Deus não foi atrás de Caim? Quando Caim disse, eu serei errante e nunca me afirmarei na verdade. Deus foi atrás de Caim e ele disse, todo mundo vai me matar. E Deus colocou uma marca nele para ninguém matar ele. Por quê? Deus é misericordioso. Deus não quer que ninguém se perda. Jesus buscou Judas, trouxe ele para ser um dos seus apóstolos. Você acha que Jesus não sabia que Judas ia lhe trair no futuro? Sabia, mas chamou ele, fez dele um de seus apóstolos, deu a ele o poder da cura divina também, como os outros. Jesus não queria que Judas se perdesse, mas ele se perdeu porque ele não era predestinado para a salvação, mas Jesus queria que ele se salvasse.
Apocalipse 22:17. Quem quiser, beba de graça a água da vida. Sim, quem quiser. Só que só vai querer quem é predestinado. João 8:47. Aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Será que Jesus estava brincando quando disse isso? Será que ele estava fazendo gracinha ou ele estava mostrando que existe duas classes de gente no mundo, a predestinada e a não predestinada, e que Deus está disponível? Quem quiser, beba de graça, mas sabendo que só vai querer o predestinado. São João 3,16. Todo aquele que nele crer. Mais uma vez se repete a mesma coisa. Todo aquele que nele crer. Só que só vai crer os que são de Deus. Os que são de Deus nos ouvem. Os que não são de Deus não nos ouvem. 1 João 4:6. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Mas você pode dizer, não, mas aí é porque a pessoa está no pecado. Quando ele está no pecado, ele não é de Deus. Depois que ele deixa o pecado, se converte, passa a ser de Deus. Existe algum versículo na Bíblia que diga que o joio se converteu em trigo? Ou a Bíblia diz, cada semente produza conforme a sua espécie? A Bíblia é bem clara quando diz, o crer vem pelo ouvir. Ou seja, se o pecador é trigo, ele é um pecador, está na lama do pecado, mas ele já é trigo. Se ele ouvir, ele vai crer. Mas só que aqui está dizendo que estes aqui não ouvem. O pecador joio não ouve e nunca se converte. O pecador trigo ouve e se converte. É o que a Bíblia está dizendo. Nós viemos de Deus, ou seja, somos trigo. E todo aquele que conhece a Deus, ou seja, que é trigo igual nós, nos ouve. Mas quem não vem de Deus, quem não é trigo, não nos ouve, porque é joio. Ele tem que produzir conforme a espécie dele. Dessa forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Citou Ezequiel 18, verso 32. Porque não tenho prazer na morte de ninguém. Diz o Senhor Deus, portanto, convertei-vos e vivei. Primeiro, para quem Deus está falando isso? Para o trigo ou para o joio? Porque o trigo também pode morrer. Muitos homens na Bíblia que eram filhos de Deus cometeram pecados e foram punidos com a morte. E se Deus está dizendo, convertei-vos e viverei, Ele está dizendo para quem tem como se converter. Ele jamais diria convertei-vos e viverei para o joio. Não há nenhuma promessa de conversão para o joio. Aliás, você precisa parar de pensar que esse trigo e este joio são sementes literais. Só um tolo não percebe que quando a Bíblia diz o trigo será levado ao meu celeiro, está se referindo ao povo de Deus que será levado para a glória, para a vida eterna. E quando diz o joio será atado em molhos e será jogado no fogo, você tem que ser tolo para não saber que são as pessoas que não são de Deus que irão para o inferno. E não há nenhuma escritura que Jesus diga, o trigo foi para o celeiro e o joio eu dei uma reciclada nele, dei uma lavada e deixei ele passar um tempo ali sofrendo e depois coloquei junto com o trigo no celeiro. Não existe isso na Bíblia. Porque o que diz Mateus capítulo 13 a partir do verso 37? É uma boa pergunta para esses que dizem que não há predestinação, que dizem que Satanás não semeou nenhum filho na terra. O que eles fazem quando se deparam com estes versículos, Mateus 13, 38 e 39? O que é o campo, Jesus? Jesus diz, o campo é o mundo. E o trigo, Jesus, a boa semente, quem são eles?
Jesus responde: o trigo, a boa semente, são os filhos do reino, ou seja, aqueles que vão herdar o reino de Deus. Ah, tá. Jesus, e o joio? Esse joio, quem é? Ele responde: os joios são os filhos do maligno. Ué, Jesus, mas os denominacionais dizem que o maligno não tem nenhum filho. E eles dizem que o joio também são filhos de Deus, só que perdido e vão se converter depois. Não, não. O joio não vai se converter. Eu vou atar ele em molhos e jogar no fogo. Mas por que, Jesus? Se o joio também foi tu que plantou? Não. O joio, o inimigo que o semeou é o diabo. Ah, então quem semeou o joio que vai ser atado e jogado no fogo? Não foi tu, Senhor? Não fizeste tu apenas Adão? Não, eu fiz Adão. E enquanto eu descansava, o inimigo veio e semeou o Caim, o joio. Mas, Senhor, não quer tu que todo homem se salva? Sim, quero. Quero até que Satanás se arrependa, que os demônios que desceram do céu para a terra se arrependam e venha à verdade. Eu quero. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Quando a ceifa tiver madura, os anjos vão colher. Se o joio produzir trigo, será levado ao celeiro, mas o joio não vai produzir trigo. A salvação está aberta a todos, mas nem todos querem. Ele vai ter que produzir conforme a espécie dele. E quando os meus anjos colherem, eles vão saber quem é o trigo e quem é o joio. E então o trigo irá ao celeiro e o joio para o fogo. A salvação está aberta a quem produzir trigo. Mas o joio não vai produzir trigo porque ficaria contra a sua natureza. Mateus 7:21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. A pessoa que escreveu diz: muitos não serão salvos porque não aceitam as condições de salvação, não se arrependem dos seus pecados. E por que não se arrependem? Porque são joio. Sua natureza não é de se arrepender. E chamam a Deus de Senhor também. Caim fez um holocausto para adorar a Deus. Eles são religiosos, cura os enfermos usando o nome do Senhor. Ele colocou Jeremias 21, verso 8. Eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Pois é, quem for trigo vai seguir o caminho da vida. Quem for joio vai seguir o caminho da morte. Mas só que ele vai seguir um caminho da morte adorando a Deus também, com aparência de piedade, mas negando a eficácia da palavra e distorcendo a palavra de Deus. Então ele conclui dizendo: após a leitura dessas passagens, a nossa conclusão só pode ser esta: Deus não predestinou pessoas para a perdição. Não, as leituras não dizem isso, ele que interpretou errado. Predestinou sim, a Bíblia diz que Deus fez vasos de honra e vasos de ira preparados para a destruição. E ele diz: as Escrituras refutam esse falso ensinamento herético. Bom, então ele está dizendo que quando Paulo diz que Deus fez vasos de honra e vasos preparados para a destruição, Paulo estava sendo um ensinador herético. Romanos 9:11. Todavia, antes que os gêmeos nascessem, ou fizesse qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obra, mas por aquele que chama, foi dita a ela: o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Então, que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma, pois ele diz a Moisés:
Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou de esforço humano, mas de quem Deus se compadece. Voltando ao comentário do opositor, ele diz aqui: querer é um verbo que indica vontade, portanto, a pessoa escolhe. Não aparece a imposição irresistível, segundo alguns ensinam isso. Primeiro, que só vai querer quem é trigo. O trigo só vai querer depois que ouvir, porque o crer vem pelo ouvir e ele vai crer. O joio não crer nem que ouça, porque diz: quem não é de Deus não nos ouve. Mas como ele diz, querer é um verbo que indica vontade, portanto a pessoa é que escolhe. A pessoa que escolhe, opositor, mas aqui em Romanos 9,16 diz: assim, pois, isso não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. E olha o que diz o verso 17 sobre Faraó: porque assim diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Não há como fugir disso. Há duas sementes na terra, o trigo e o joio. Foi Jesus quem disse que o joio foi semeado pelo diabo. E não há nenhuma esperança para o joio, a não ser atado em molhos e jogado no fogo. Mas olhe nessa imagem, o joio e o trigo, como se parecem. O joio também faz holocausto. O joio também adora a Deus, só que ele adora da forma intelectual. Ele é parecido com o trigo, mas pelos seus frutos o conhecerei. Toda denominação trinitariana, toda pessoa que não tiver o batismo do Espírito Santo, porque se você for trinitário você não tem, é joio. Mas há trinitarianos que são trigo, estão lá enganados, mas no dia que eles ouvir, os que são de Deus nos ouvem. Os que não são, em outras palavras, os que são trigo nos ouvem. Os que não são, não nos ouvem.